Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos, conectados na fé que nós estamos. Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Esta é a centralidade do evangelho que vamos ouvir, o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo de 46 a 50. Por isso que aqui estamos, para ter esse contato diário com a Palavra de Deus. E eu te convido para que você participe conosco, sempre interagindo, deixando o seu comentário, deixando também o seu joinha, valeu demais, se você quiser, compartilhando os vídeos, para que assim nós possamos chegar a mais pessoas, tá bem? Esse é um compromisso que nós assumimos aqui pelo nosso canal, porque conectados na fé, nós vamos cada vez mais ampliando as pessoas que querem sempre ouvir a Palavra de Deus, a Palavra do nosso Senhor. Então vamos ouvir aquilo que nos interessa, que é o mais importante aqui pelo nosso canal. Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos. Conectados na fé, estamos aqui por esse canal, levando a Palavra de Deus a todos os corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus hoje nos colocou dentro da sua família, trazendo para nós esse comprometimento com aquilo que Ele também veio trazer para todos nós, que é a revelação do amor de Deus Pai para com toda a humanidade. Em Jesus nós somos inseridos na graça de Deus. Em Jesus nós pertencemos à família de Deus. E esse evangelho então que escutamos nos apresenta isso, porque tem uma palavrinha que nós sempre falamos e que nós muitas vezes não prestamos muita atenção e precisamos entendê-la muito bem. Lá no finalzinho Jesus diz assim: Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus está falando do Pai dele, está falando de Deus Pai que o enviou a esse mundo para dar a cada um de nós a graça da salvação eterna. Mas para isso nós precisamos compreender bem qual é a vontade de Deus na nossa vida. Para que Jesus chegue a essa conclusão, alguém chegou para Jesus e disse: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora querendo falar contigo. E é interessante porque Jesus vai perguntar: Mas quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Jesus faz essa indagação para dizer: quem são esses que realmente você está dizendo que fazem parte da minha família? E aí Jesus então acrescenta. Por isso que é importante a gente prestar bastante atenção no Evangelho, porque o nosso Senhor vai dizer isso. Jesus perguntou àquele que estava falando: então quem são esses? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O que Jesus faz? Ele aponta, ele estende a mão e apresenta estes, né? Dizendo para os discípulos, dizendo para eles: estes sim são meus irmãos, são minha mãe, são as minhas irmãs, pertencem à minha família, fazem parte da minha realidade familiar. Ou seja, Jesus mostra quem são e aí ele acrescenta: pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, mostrou para aqueles que ali estavam, dizendo que os discípulos que ali estavam pertenciam à realidade familiar dele, porque faziam a vontade de Deus Pai. E aqui eu quero que a gente preste atenção também no outro detalhe. Mas qual é a vontade de Deus para nós? Qual é a vontade de Deus para mim, que Jesus apontou? Qual que é a vontade de Deus para aqueles discípulos que ali estavam? E nós temos que também entender isso, porque é importante para que nós possamos pertencer à família de Deus. A vontade de Deus para nós é única. É que nós acreditemos em Jesus.
Eu tenho falado isso várias vezes e aqui a gente está repetindo, nosso Senhor apresentou isso. Ou seja, aqueles discípulos que ali estavam acreditavam em Jesus. Então por isso que ele aponta, olha, esses são meus irmãos, minhas irmãs, porque eles fazem a vontade de Deus, eles acreditam em mim, eles sabem quem eu sou. E é isso que nós precisamos também aprender. Saber quem é Jesus, fazer a vontade de Deus nada mais é do que acreditar em Jesus Cristo e ter a plena certeza que Ele é a nossa salvação. Por isso, então, meus irmãos, para terminar a nossa conversa, nós precisamos ter claro na nossa cabeça e no nosso coração qual é a vontade de Deus para nós, que nós acreditemos em Jesus. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço para você, muito obrigado pela tua participação e aqui então, escutando a palavra de Deus, nós vamos pertencendo a essa família que o nosso Senhor apresentou hoje para nós. A família de Deus, para aqueles que acreditam em Jesus, estes são chamados a fazer a vontade de Deus Pai, que é acreditar em Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia e que a palavra de Deus possa ser luz para você e toda a sua família. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.